Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, retomando nossas videoaulas nessa semana, nós vamos falar hoje, começando nosso assunto de matemática de hoje, dia 13 de setembro, falando sobre sentenças matemáticas e relembrando equações, principalmente essa equação do primeiro grau, tá bom? No decorrer dessa videoaula, eu vou mostrar para vocês onde nasce a álgebra, o que significa isso, tá? E vou demonstrar para vocês onde se aplica, em situações de problemas, a equação, tá, pessoal? E o que seria essa equação? Partindo da definição até a resolução desse tipo de problema, tá bom, pessoal? Então, de olho nas regras, vamos para a tela. Então, galera, compartilhando aqui o material de vocês, do livro didático de vocês. O livro didático de vocês já traz uma informação importante, Fala da álgebra, o que essa área da matemática nos permite? Resolver problemas que envolvem números desconhecidos, Quando você começa a estudar equações, se fala muito em incógnita, Que são letras, que são representadas por letras do alfabeto, representando números reais, desconhecidos. Logicamente que esses números reais desconhecidos, que estão representados por letras do alfabeto, eles têm uma relação entre os números conhecidos. Então, nós partimos para trabalhar expressões algébricas, tá? E aí eu vou relembrar para vocês onde é que parte esse princípio. Ó, voltando aqui para a tela. Pessoal, só lembrando, expressão numérica, o próprio nome já diz, Por exemplo, 32 mais 15 vezes 2. Veja que aqui, na minha leitura, eu estou apresentando para vocês só números, tá? Isso é uma expressão numérica, onde tem operações matemáticas e vai se chegar a um resultado final. Expressão algébrica, pessoal, não tem só números, aparecem valores desconhecidos que são representados por letras, tá certo? Então, essa é a diferença da expressão numérica para a expressão algébrica, tá, pessoal? Vamos voltar para cá. Então, com essas técnicas, a gente chega a uma relação, tá? Uma sentença. Mas vamos lembrar o que é sentença. Pessoal, sentença matemática, ela pode ser aberta ou fechada. A palavra sentença, ela tem a ideia, logicamente, de resultado. E toda vez que nós falamos em sentença, a gente usa o sinal de igualdade como parâmetro. Então, qual é o símbolo matemático que representa para nós sentença, A ideia de sentença é um resultado. Vamos falar do tribunal, A sentença que o juiz está dando no final do julgamento. O julgamento passou dias ali, com testemunhas e tudo mais, o acusado. No final, existe a sentença. O que é a sentença? O resultado. Na matemática não é diferente, tá, pessoal? Toda vez que a gente tem um sinal de igualdade, é porque depois desse sinal de igualdade existe um resultado, e nós chamamos isso de sentença. Mas veja só de onde é que nasce a ideia de equação. Guarde essa definição para vocês. Uma equação do primeiro grau, ela se define assim. É toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Uma coisa que nós não podemos esquecer, toda sentença matemática, sendo aberta ou fechada, ela tem que ter igualdade. Então, olha para cá. Tem que ter igualdade. Sentença matemática, ela é representada por uma igualdade. Mas por que a equação ela é uma sentença aberta? Vamos começar da sentença fechada. Pessoal, sentença matemática fechada, ela não nos deixa dúvida. Se eu pedir para você somar aqui 3 mais 7, a sentença é 10. Eu acabei de somar 3 mais 7 igual a 10. Isso não me resta dúvida, porque eu tanto estou conhecendo 3, como eu estou conhecendo 10, e eu sei que o somatório deles dois é 10. Então, isso é uma sentença fechada, porque dá para fazer a conta com muita clareza e não resta dúvidas. Aí vem a sentença matemática aberta, que é aquela que me deixa com dúvidas, que a gente usa letras. Por exemplo, quando eu faço 3 vezes x mais 5, olha aí, 3 vezes x mais 5 é igual a 14. Eu não tenho certeza desse igual a 14. Eu não sei como foi que eu cheguei nesse igual a 14, porque eu tenho um x ali que eu não conheço ele ainda. Nós chamamos de incógnita. Mas eu posso deduzir, lógico, Qual é o número que eu multiplico por 3 e somado com 5 dá 14? É o 3, é o próprio 3. 3 vezes 3, 9, mais 5, 14. Mas veja, eu tive que descobrir primeiro o valor daquela letra para chegar à sentença. E isso me deixou em dúvidas. Isso, pessoal, é uma equação, porque na equação tem que ter um termo desconhecido, tá? E olha que legal. E por que a sentença ficou aberta? Porque primeiro eu tive que descobrir o valor do termo desconhecido para chegar ao resultado final.
Então, essa é a diferença de sentença matemática aberta e fechada. E por que a equação ela é uma sentença matemática aberta? Porque ela é uma expressão algébrica. Ela sempre vai vir com termos desconhecidos. Tá, pessoal? Então, essa primeira explanação é para a gente entender de onde é que nasce a ideia de equação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Desenvolvendo certa velocidade média, o motorista percorreu certa velocidade média. Ninguém sabe quanto foi a velocidade. O motorista percorreu de carro a distância entre as cidades baianas de Salvador e Mangue Seco, tá? Em 4 horas, na duração. Se o motorista tivesse aumentado em 20 km a velocidade média, teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos. Ou seja, de 4 horas, ele tinha reduzido aqui a duração para 3 horas. Pessoal, vamos representar por x a distância percorrida, porque até aqui ninguém sabe, tá? Ninguém sabe a distância entre as duas cidades. A única coisa que nós sabemos foi a duração, né? Num trecho para outro trecho, e que ele teve um aumento de velocidade de mais 20, tá? Olha aí. Então, como é que se calcula a média de velocidade? É a distância percorrida, que ninguém sabe, pelo tempo gasto. Então, nós vamos montar a seguinte equação, a primeira distância percorrida, nós vamos representar por x, ela teve duração de 4 horas. Olha para cá, certo? Somado, quando ele acelerou 20 km, somando mais 20, teve uma redução no tempo de viagem, que foi de 3 horas, mas a distância continua sendo a mesma. E olha o que é que nós descobrimos aqui. Nós acabamos de montar uma sentença. O que é isso aqui? Velocidade média com a qual o carro fez o percurso. O que é isso aqui? São os 20 km a mais que ele aumentou sua velocidade. E o que é isso aqui? Velocidade média, que supostamente o veículo teria desenvolvido no percurso depois que ele aumentou sua velocidade. Aí eu aumentei. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Veja que ela tem termos desconhecidos e ela tem sentença, pessoal. Só que nós não sabemos o que é que a distância percorrida, representada pela letra x. Então, todo problema que envolve equação, pessoal, sempre vai ter uma grandeza representada pela letra x que nós temos que descobrir. Então, vamos para lá, né? Nessa equação, observamos o quê? Que o primeiro membro, né, da equação, aí vamos lá, em toda equação existe o primeiro e o segundo membro. O primeiro membro está do lado esquerdo da igualdade, é o que vem antes da igualdade, e o segundo membro que vem depois. Importante, pessoal, porque nós podemos trocar esses valores de membro, e aí nós vamos ter que inverter o sinal desses números, tá? Toda vez que trocamos de membro. Se esse número permanece no mesmo membro que ele estava, não muda nada. Então vamos ficar de olho. O primeiro membro é esse aqui, x dividido por 4, que é a distância, né, dividido por 4, mais 20. Ela é uma expressão algébrica inteira, bonitinha, não tem igualdade. O segundo membro, x dividido por 3, que seria o percurso dividido por 3 horas depois que ele aumenta um pouco a velocidade. Também é uma expressão algébrica inteira. Essas equações, tá, pessoal, são do tipo de equações inteiras do primeiro grau com uma incógnita. Quem é a incógnita? O x. Lembre-se que esse mesmo valor aqui é isso aqui, tá? Então, aplicando os princípios de equivalência das equações, que elas são iguais, né? Vamos resolver a equação. Veja só. X mais 1 é igual a 7. E vamos ver alguns exemplos. Olha, isso aqui é o x mais 1. Primeira equaçãozinha. Isso aqui é uma equação, a incógnita x, tem sentença. E qual é o valor de x para que essa sentença seja verdadeira? O 6, professor. Porque eu somando esse número com esse tem que dar 7. Então, esse número aqui tem que ser 6. Nós chamamos isso aqui, tá, pessoal, de solução da equação. Tá bom? Então, o 6 é solução dessa equação. Qual número não seria solução? Qualquer um que não fosse o 6. Então, em toda equação do primeiro grau, só vai existir uma solução. E vamos engrossando mais o caldo aqui. Veja bem. 3 vezes x mais 10 igual a 5x. A gente pode até descrever aqui, 3x mais 10 é o primeiro membro, né? 5x é o segundo membro. E ela pode ser reduzida dessa forma, 2x mais 10, igual a 10. Como, professor? Porque eu jogo esse 5x, tá? Para cá, esse 3x para cá, 5x menos 3x dá 2 e o 10 permanece inalterado. Tem outra equação do primeiro grau que a gente pode resolver, que ela pode ser reduzida aqui, mas já que a gente vai falar em reduzir e resolver equações, vamos direto para esse ponto aqui. Vamos resolver a equação exatamente daquele problema da velocidade. Joguei a equação para cá, é uma igualdade, vamos tirar o MMC, tá, pessoal? O MMC dessa equação entre 4 e 3 é 12, né? Nós trabalhamos, eu não vou me alongar muito nisso aqui, tá? Nós trabalhamos o 12 nas duas frações, vou explicar para vocês onde é que vem esses números aqui, tá bom? Vou explicar para vocês.
esse 12, tá, pessoal, que é o valorzinho que eu encontrei, em comum, eu vou trabalhar ele assim, tá? 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes x, 3x. Veja que a gente divide ele pelo número de baixo aqui, ó, da antiga fração, e multiplica pelo de cima, pela parte fracionada. Então, por isso que eu vou explicar para vocês onde foi que veio esse 3x. Ó. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes x, 3x. Aí eu multiplico, ó, 12 vezes 20, 240, ó, tá certo? 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes x, 4x. Quando a gente encontra o mesmo denominador na fração, a gente simplesmente ignora eles, vamos trabalhar só com a parte de cima aqui, ó. Então, olha o que nós fizemos. Nós reduzimos a equação a simplesmente ficar assim, ó, 3x mais 240 igual a 4x. Vamos usar o princípio multiplicativo, né, eliminando os denominadores, e agora vamos trabalhar separando os números que têm letra x daqueles que não têm. É importante fazer isso, né? Separar as incógnitas. Então, olha o que é que eu faço. O 3x mais o 240 já estão no primeiro membro. Então, eles permanecem aqui. Mas o que é que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar esse com esse. Então, eu trago 4x para o primeiro membro. Aí ele muda de sinal, menos 4x. E eu jogo 240 para o segundo membro. Tá? Porque ele não pertence mais a esse conjunto de números aqui que tem letra. O 240 é um número inteiro sem letra. Quando eu jogo ele para lá, ó, ele estava no primeiro membro, vai para o segundo, ele muda, tá, pessoal? O sinalzinho da operação. 3x menos 4x dá 1x mais negativo. Só que, como dá negativo desse lado e desse lado, fica positivo. Então, resultado, 240. O número 240 seria a raiz, né, da equação, a solução da equação. Então, qual é a distância entre as duas cidades? 240 quilômetros, tá, pessoal? E aí vocês vão ver outro exemplo aqui, que eu não vou me alongar muito, tá? Mas vamos ver só esse outro exemplo aqui para vocês verem. Essa equaçãozinha bonitinha, ó. Lembrando, pessoal, que aqui tem um princípio multiplicativo. Esse 5 aqui, ele multiplica, né, esses dois termos. Assim como esse menos 3 também multiplica esses dois termos. E qual é a sentença, professor? Igual a 40. Então, vamos tentar resolver essa equação, tá, pessoal? Lembrando, equação do primeiro grau com uma incógnita. Só tem uma letra aqui, ó, tá? O mesmo valor desse x é desse x. Tem sentença, tem letras e números. Então, isso é uma equação, tá? Vamos explicar, ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. Agora, vamos para cá, ó. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 6, menos 18. Veja que a gente já deu uma enxugada e o parênteses já subiu, igual a 40. Eliminamos aqui os parênteses quando a gente fez essa multiplicação. Vamos dar uma reduzida nessa turma. Vamos trabalhar os números que têm letras. Ó, dá para trabalhar porque eles estão no mesmo membro. Só quem vai estar do outro lado é o 40. Ó. Então, 5x menos 3x, 2x. Tá? Vamos trabalhar aqui também, ó, 10. Esses dois aqui a gente pode trabalhar. Ó, 10 menos 18, menos 8. Tá? Igual a 40. Já deu outra reduzida legal aqui. Só que esse menos 8 eu vou jogar lá para perto do 40 para ele trabalhar aqui com 40. Ó. Então, o 2x permanece positivo, igual a 40, que já estava no segundo membro, depois do sinal de igualdade. Aí eu jogo menos 8 para cá, mais 8. Vai ficar 2x igual a 40 mais 8, 48. X é igual a 48. E o 2 aqui era multiplicador, tá, pessoal? Ó, 2 vezes, ele passa para o segundo membro invertendo. A inversão da multiplicação e a divisão. E aí, 48 dividido por 2 é 24. Veja que o número, a solução dessa equação é 24, tá? E aí eu vou mostrar várias situações para vocês de como resolver uma equação. Pessoal, exercícios iniciais de hoje, 139 é a página, questão 1, A, B, C e D, eu já até cortei aqui, e na página 141, questões 1 e 2. Lembrando que hoje nós vamos fazer chamada no Meet, voltando aqui para a tela, parar aqui de apresentar. Lembrando que nós vamos fazer chamada no Meet hoje para correção de atividades anteriores. Amanhã também, com certeza, vamos fazer, porque nós temos que corrigir esses exercícios, tá? Porque vocês estão começando a um conteúdo novo, tá? Então, aproveitar o vídeo de explicação. Tudo que eu estou explicando está no material didático de vocês podem conferir e o vídeo fica à disposição, tá bom? Um grande abraço, pessoal!